On Demand. Muito boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. O microfone deu ruim também. Hoje É a primeira stream do ano. Normal. Isso, agora acho que minha voz voltou. Pronto. É que a minha trilha de áudio é separada. Entendi. Muito especial. E aí, pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos aí ao Clube Botas, o clube do filme da The Best. Entrando aí para o seu quinto ano. Quinto ano, né? Quinto ano, estou correto, não perdi as contas. Sim. Depois de quase um mês aí que a gente estava de festividades e ajustando aí o calendário, iniciaremos aí o nosso Clube do Filme com o nosso tradicional filme de animação, que foi escolhido via votação pelo Instagram da B. E o filme que venceu dessa vez foi... Agora é O Menino e a Garça ou Menino e a Garça? Tem o ou não tem o? Eu não lembro agora. Tem The Boy and the né? Heron. O Menino e a Garça. Exatamente. Bem, começar aí dando boa noite aí para os nossos sapateiros cinéficos, começando com ela, B. Marques, por favor, deixe sua boa noite para todos. Olá, boa noite a todos. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Isso aí. Faero, por favor, dê sua boa noite aí para as pessoas. Boa noite a todos. Feliz ano novo. Tô cansado. Estamos cansados. Matheus, por favor, dê sua boa noite para as pessoas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo a todos. Eu tô meio cansado também, mas isso não é o caso. Então, fico meu boa noite aí, meu feliz ano novo também para todas as pessoas, já que todo mundo está falando aí do feliz ano novo. E claramente todo mundo tem mais de 30 aqui, tá todo mundo cansado. Exatamente. Mas, bem, agora ficamos aí numa... Talvez alguém se disponha a fazer uma breve sinopse aí do que se trata o Menino e a Garça. Como é o filme que foi por votação? E agora? Como se faz isso? Eu posso tentar. Quer ir, Fera? Fica à vontade, por favor. Não, eu ia também me oferecer aqui. Foi eu que escolhi. É verdade. Então, manda bala. Você quer tentar? Tá bom. Então, sinopse do filme. Era uma vez um menino. Então, E uma garça. eu já vou dar um spoiler que eu não entendi muito do filme. Mas o filme conta a história de um menino e ele acaba se mudando para uma casa em Tóquio, né? Ele sai de Tóquio e vai para uma outra cidade. Isso. Uhum. Ele se muda junto com o pai dele para uma casa nova. Bom, vamos. Nossa, pronto. Eu não estava preparado para isso. Respira O filme conta a história de um menino que mora com o pai e a mãe dele, e aparentemente durante a época da provavelmente Segunda Guerra, imagino. Creio que sim. E a mãe dele acaba morrendo numa explosão. A mãe dele estava no hospital e acabou morrendo numa explosão. E 2 anos depois, o pai dele e o menino se mudam para uma outra casa para morar com uma mulher que é a nova companheira, namorada, noiva, não sei, do pai dele. É uma casa que tem um espaço, um quintal, assim, muito grande. Tá fazendo a voz da minha namorada falando.
E aí nesse quintal muito grande tem uma torre, uma espécie de uma torre antiga, abandonada, e o menino vai explorar essa torre e muitas coisas começam a acontecer. Ele começa a descobrir que tem coisas maravilhosas e mágicas e malucas envolvidas com essa torre. Altas aventuras. E a garça, tem uma garça que aparece, se envolve também. E essa garça vai estar envolvida e vão acontecer coisas. Vão acontecer coisas, exatamente. Desculpa, não consegui. Não, foi bom. Foi o melhor Acho que que eu consegui. Foi legal, foi bom. Bem, eu vou começar com a perguntinha clássica aí que a gente tem no nosso clube do filme, que é sobre expectativas. Começando por você, Matheus. Quais eram as suas expectativas? E se você já tinha assistido o filme ou não antes da indicação? Rapaz, não tinha assistido o filme. Ele tá naquela lista. Tipo, filmes da Ghibli estão naquela lista de tipo, putz, preciso assistir em algum momento da minha vida. E esse não era diferente. Esse eu sei mais do hype em torno dele por todo o processo da construção do filme, da época em que foi lançado, perdão, do que necessariamente pelo filme em si. Por conta disso, meu conhecimento do filme em si era relativamente baixo. Assim. Apesar disso, eu tava com aquela expectativa de tipo, nossa, vai ser um filme divertido e que provavelmente em algum momento vai me tocar profundamente, como com os filmes do Estúdio Ghibli. Então eu fui basicamente com essa expectativa de ver uma animação de altíssima qualidade, com uma história extremamente tocante e uma música, uma trilha sonora maravilhosa. Foi basicamente essa a expectativa que eu entrei pra assistir o filme. Perfeito. Mas cumpriu em partes. E é isso. Depois conversamos sobre o processo. Mais sobre. B, qual que eram as suas expectativas para o filme? E se você já tinha assistido ou não? Eu não tinha assistido, né? Mas pelos filmes do estúdio que eu já tinha visto, eu esperava a essência, assim, do que acontece pra mim, né? Quando eu assisto, que é me envolver mais com a ambientação e até o que o Matheus comentou, trilha sonora. Então, nesse sentido, eu esperava, assim, um filme mais sentimental, que fosse mais... não exatamente a história ou os personagens, mas uma coisa mais sensorial, né? Que eu entro naquele universo ali e traz uma paz. Eu esperava sair com uma certa calma. Porque geralmente, por mais que eu já tenha visto alguns filmes que tocam em assuntos bem complexos, ou mesmo guerra, e tem as cenas de violência, sempre os filmes do Estúdio Ghibli, eles me causam tem um ritmo que me dá uma certa tranquilidade, então eu esperava isso também, as cores que eles usam e tudo mais. Então, em expectativa de história mesmo, eu não tava esperando nada. Era mais o sentimento mesmo. Sentimento, né? Fael, qual que era a sua expectativa aí pro filme, se você já tinha assistido ele ou não? Eu não tinha assistido e a expectativa é muito parecida com a do Matheus, assim. Daqueles filmes que estavam na lista de, tipo, um dia eu tenho que ver. Acho que meio que todos os filmes do Estúdio Ghibli tá nessa lista mesmo. E a expectativa de vai ser uma animação muito bonita, vai ser uma coisa muito tocante e muito divertida. E especialmente estava curioso com esse filme porque ele é meio recente, né, de 2023, e ele ganhou o Oscar, né, de animação no ano que ele saiu. Então, curioso para ver qual é desse filme. No meu lado, eu também não tinha assistido o filme, e eu acho que quando eu fui começar a assistir o filme, a primeira coisa que veio na cabeça, assim, que me chamou a atenção é que são pouquíssimos filmes do Estúdio Ghibli que tem um protagonista masculino, né? Então, esse era um ponto, assim, que eu tava esperando para ver como é que ia ser, porque diferente dos outros filmes que eu tinha visto, né? Acho que se eu não me engano, a gente conversou com o Leonardo, até ele falou que tem mais 2. É isso, né? Eu acho que é 2 filmes que tem protagonistas masculinos.
mas eu não assisti nenhum dos outros dois, então queria ver como é que ia ser a dinâmica desse filme. E também por causa da qualidade da animação, né? Sempre interessante ver esse ponto, né? Dos filmes do Estúdio Ghibli. Eu não sei se eu coloco agora um pedaço do vídeo do Beck ou se eu deixo um pouquinho e trago daqui a pouco quando a gente já começar a discussão. Ou eu boto a expectativa dele e já trago ele pra começar a discussão? Pode ser. Pode ser, vamos testar. Testaremos. Segundo a Bia falou que tem que ter edição agora. Deixa eu só arrumar aqui o Discordinho nosso aqui. Peraí que... Ajustes. Eu acho que eu vou tirar essa parte do Discordinho, tá? Que eu acho que vai ficar melhor. Perfeito. Aí depois a gente pensa em possíveis soluções. Vamos lá. Vou tirar do 2x porque eu assisti inicialmente pra ter uma noção mais ou menos do que onde eu Fala encaixaria. pessoal, o Beck aqui. Espero que esteja todo mundo bem aí e passando menos calor do que tá aqui. Pausa um pouquinho, Aqui? rapidão. Oi. Mas já? E aí? Teste. É que eu esqueci de comentar para as pessoas que não sabem, né? Mas o Beck também faz parte do Clube do Filme. E como no momento o trabalho dele impossibilita dele fazer a stream junto com a gente, ele está na sua versão gravada. Então, vocês vão que a gente vai seguir com a discussão aqui dos vários tópicos que a gente vai entrar e sempre vai ter uma parte dele ali também depois dando a opinião dele sobre o filme, né? E é isso. Sim. Obrigado. Pode ir? A gente, como tá vendo agora também pela stream, vai ter um delay pros meninos, né? Então... Fala pessoal, o Beck aqui. Espero que esteja todo mundo bem aí e passando menos calor do que tá aqui. E hoje eu vou dar minha opinião e meus expectativas e outras coisas sobre O Menino e a Garça. O filme do garoto que tentou fazer uma trepanação com uma pedra, deu ruim, ficou esquizofrênico e teve umas alucinações muito loucas durante a história. É isso aí. Bom, vou começar com minhas expectativas. Eu não tenho muito repertório sobre os filmes do Miyazaki. Eu vi só os que a gente assistiu aqui no Clube do Filme. E talvez eu acho que eu tava com a expectativa um pouco alta para esse filme. Teve muitas simbologias, coisas que eu não peguei. Mas assim, as expectativas eram bastante altas sobre isso. Beleza? Agora, falando sobre o filme, no geral eu gostei do filme, ele ficou legal, a história, bacana, assim, uma aventura bem gostosinha. Mas eu achei que tem muitas simbologias que eu não entendi exatamente, foi isso assim. Talvez me falta entender o estilo de contar a história do Miyazaki, como ele gosta de as simbologias que ele gosta de usar, o que ele gosta de elementos que ele gosta de introduzir na história. E em certos momentos assim durante a história eu fiquei meio perdido assim, eu não sabia muito para onde ela estava indo. E isso se dá talvez por conta não estar acostumado do jeito dele contar a história. Aí eu venho assim, por exemplo, o personagem da Garça, assim, eu achei que ela seria mais importante na história. Ela teria, sabe, seria o chamado aventura, ou seria o grande antagonista do filme, uma coisa assim. Ela tem, na verdade é ele tem tem algumas atuações que ele faz lá, como servir de guia, mas isso acontece porque outro personagem
ordenou ele fazer isso. Então, na verdade, o filme chama Menino e a Garça, mas pra mim poderia chamar só o Menino. E Aí eu vou cortar ele aqui. Oi. Sucesso. Aqui a gente tem. O Beck já traz uma visão geral, né? Tipo, além da expectativa dele ali. Depois o primeiro tópico que ele traz é o menino, né? Como exemplo de personagem. Aí eu já achei interessante que ele trouxe, porque são várias coisas, na verdade. Que ele disse que não tem muito conhecimento sobre os outros filmes do Miyazaki. Então, pensando nisso, eu acho que esse realmente não é o melhor filme para se conhecer. Porque o Miyazaki, a minha visão dos filmes dele já é um negócio muito mais sensorial, assim, já não é tanto o mesmo ritmo de história que a gente conhece, assim, é um ritmo mais lento, geralmente ele traz cenas, assim, às vezes elas são conectadas de uma forma muito, não é leve a palavra, mas não é muito linear, sabe? É como se ele só puxasse, assim, e tem o feeling da outra cena. E nesse filme é muito isso. E aí eu até comentei com vocês antes de vir pra cá que o documentário talvez fosse interessante. Alguém chegou a ver? Não ainda. Eu O Fael viu só um terço, tá? Eu vou contar essa anedota depois. Eu vi uma hora. Não. Você viu uns 40 minutos. Ah, bom, eu falo, meu Deus, o documentário tem 3 horas. Não é... Como que é? É 2 horas. Quase 2 horas. Não, mas você tem que contar que eu vi 40 minutos, mas os outros 20 minutos iniciais você contou pra mim o que era. E depois ele voltou nos 7 minutos finais, assim. Mas enfim. Sim. Isso foi engraçado porque a gente tá naquela fase que a gente assiste filme picado, sabe? Aí eu fui sentar, faltava 1 hora do documentário. Perguntei assim, você vai vir? Aí ele falou assim, não, vai assistindo aí que já que eu chego. Ele chegou faltando 7 minutos pra terminar. Então se eu espero... Aquela coisa 1 hora esperando. Mas enfim. Não, mas em minha defesa, eu acho que o que eu assisti do filme já ajuda, o que eu assisti do documentário já ajuda bastante a entender o filme por si só, assim. Tá. O que é, Justo. né? Porque assim, aí voltando nos esquemas dos filmes do estúdio, já é, por si só, uma linha uma estrutura, geralmente, pelo menos eu acho, diferente, né? Ele não é muito linear, não é uma coisa muito coesa, assim, do jeito que a gente costuma ver. Aí nesse filme tem ainda mais. E aí o simbologismo, assim, que ele tem, às vezes, sei lá, a gente tá assistindo uns animes aí e aparece um ser místico, a gente fica assim, nossa, isso aí é baseado em algum deus japonês e a gente só não conhece, né? A gente não seria o público principal. Nesse caso, vendo o documentário, você vê que as simbologias eram só dele. Assim, não é que, tipo assim... Sim. A garça seria o símbolo de alguma coisa específica que nos falta conhecimento. Nos falta conhecimento da vida dele, assim, é muito específico. Realmente, e tipo, a sensação que eu tive com o menos de 1/3 do documentário que eu vi é que o filme fica bem mais interessante depois que você assiste o documentário, pelo menos. Eu achei isso, assim. Que nem o Beck falou, ele gostou do filme, eu também achei o filme muito interessante e muito bom. Só que o filme, na minha visão, ficou mais interessante, mais legal de assistir e de tentar decifrar, assim, depois que assiste o documentário. É porque é meio que você entra um pouco na cabeça dele, assim, aí você começa a entender o que ele estava pensando em cada etapa e tal, e é bem interessante, é bem legal. Acho que é um complemento. Aí também entra naquela questão, né? Se você precisa de algo para complementar a experiência do filme, será que o filme por si só fez um bom trabalho ou não, entendeu? Mas também o filme às vezes não é para todo mundo também, né? Não é para todo mundo entender também. Né?
ou não sei, aí vários pontos, né? Fica parecendo o quê? Que é um filme que o cara fez mais porque ele tinha aquela ideia e ele precisava resolver do que necessariamente, tipo, vou fazer o filme pra todo mundo. É que assim, o que eu vi desse filme até então, antes de ver o documentário? É um filme. Primeiro que ele cumpriu a expectativa, ele me trouxe a calmaria que eu queria, o ritmo calmo, não sei o quê. Mas sobre o que seria a história, assim, não, é um filme sobre luto. É um filme sobre como ele tá lidando Sim. com morte, como que ele tá vendo a situação dele ali, né? Ao mesmo tempo que a mãe faleceu, ele tá rodeado de pessoas já de certa idade, a pessoa mais jovem ali tá numa situação de risco, numa situação complicada, como é que eu lido com uma nova madrasta, que na verdade é minha parente, o pai dele não tá ali, ele é uma criança que tá meio que sozinha, mas tá sempre vigiada, porque é muita gente assim. E tem... Tá, do grosso, assim, eu tinha levado por esse lado, né? Ele tá lidando de alguma forma com todo esse bololô, essa situação aí. Incluindo o luto. Sim. Aí, spoiler do documentário, que aí ele vai trazer a origem dos personagens e das coisas que ele vai inserindo ali. Então, você vai conhecendo pessoas da vida dele. E lembrando que o senhor Miyazaki é um senhor de 80 a mais já, né? Então ele tá numa fase da vida que realmente tem um relacionamento muito próximo com morte, porque ele vai lidando com pessoas que ele vai perdendo, inclusive durante o filme. Então ele tem ideias assim de metáforas, vamos dizer assim, não é metáforas, mas ligações assim, simbologias que aparecem no filme, que está muito vinculado com o que ele está vivendo ali ou o que ele está sentindo. É uma forma dele lidar com o próprio sentimento. Então, aí você começa a ver que ele está colocando no menino coisas da vida dele e em cada personagem, pessoas reais, assim. Não é que ele colocou assim, essa aqui eu tava triste, ele vai simbolizar a tristeza. São pessoas mesmo, o corpinho, o jeito de andar, as situações, assim, em cima de pessoas que existiram. Aí, por isso que o documentário muda bastante a forma que você vê, porque, por exemplo, a Garça, que tá sempre com ele, é realmente um empresário, não é um empresário, é o sócio dele, o produtor, não sei agora. O produtor, sim. Que tá sempre com ele, meio que obrigando ele a fazer novos filmes, sabe? Tipo assim. Então, a simbologia do cara falando na cabeça dele de fazer de novo e ele tá sempre aparecendo e dando uma forçadinha, sabe? Então, muda bastante. Aí você precisa, é o que o Fábio falou, você precisar de um documentário pra você pegar isso, porque não é um símbolo geral, né? São pessoas mesmo. É meio complexo, assim, é questionável. É porque você entra naquele negócio de camadas. Eu não sei. Eu também entendi que era um filme sobre luto e como lidar com a morte e esse tipo de coisa. Eu não sei se o Matheus e o Faero tiveram a mesma sensação assim do tema geral do filme, assim, se todo mundo captou essa mesma ideia ou se vocês tiveram visões diferentes sobre a mensagem que o filme passou para vocês, né? Eu creio que isso ficou meio bem definido, apesar de eu sentir que o jeito. Basicamente, a gente pula a etapa de processamento do luto no filme. Então, daí isso eu achei bem. Que eu sinto que é muito uma viagem onírica sem catarse. Se é que faz sentido isso. Que a sensação que eu tenho no final é isso: é de que, tipo, não teve catarse no processo de relação do personagem. Diga, Faero. O meu sentimento é que o filme ele era muito também sobre mudança, muito também especificamente sobre tipo a finitude das coisas, assim. Uma hora as coisas acabam, assim. Você meio que lidar com isso, que a coisa vai acabar e que você tem que seguir adiante. E
Aí se teve alguma catarse, eu acho que foi meio que isso. Eu não sei se o filme tipo, entregou isso muito claro, mas pô, alguma catarse que eu consegui pegar foi essa coisa de chegar no final e o menino, tipo, aceitar que agora ele vai ter uma vida diferente, que ele vai ter uma mãe nova, né, tipo, a mãe adotiva, mas o tio dele também aceitar que o mundo lá vai acabar e que não adianta tentar botar outra pessoa para continuar. Meio que isso, assim, essa coisa de aceitar que as coisas delas vão acabar, assim, e, tipo, como que você lida com isso, assim, sabe? É meio que isso que eu senti do filme. Né? Eu não sei se a B achou isso também, mas eu achei bem interessante o que o Matheus falou da parte onírica, né? Que é uma coisa que ele comenta bastante no documentário, né? Dos lances dos sonhos e tal, que ele sempre tá sonhando com um certo personagem. E tem um pouco essa relação mesmo, então, desse ponto aí dos sonhos e tal. A gente pode até comentar depois certinho sobre qual que é o personagem e tal, que ele fica falando que tá sonhando com o personagem de tempos em tempos. E esse negócio da finitude também é bem interessante, porque é uma visão mais. Por mais que seja um filme que esteja falando sobre terminar as coisas e tal, ele tem uma visão muito mais. O que faz sentido, né? Mas muito mais uma visão oriental do que ocidental do que é morte, digamos assim, no final das contas. Mas, Fera, você aí queria comentar um negócio? Pode ir. Como é que eu falo isso agora? Porque daí agora você falou uma coisa que me deu vontade de comentar outra coisa. É... Ó, vou fazer um comentário em si. Pera. Vou fazer um comentário em cima do que você falou agora. Diga, diga. E aí talvez se você quiser comentar, quiser discutir mais sobre isso, a gente faz. Beleza. Mas teve um. Lembro de um vídeo do Game Grumps, eu não sei se vocês conhecem esse canal do YouTube, mas que tem o Barry Hanson, que é um cara famoso da internet, eu também não sei se vocês conhecem, mas ele comentou eu lembro dele comentando num vídeo que os filmes, coisas americanas costumam às vezes ter uma filosofia mais tipo, individualista sobre as coisas. Tipo, a tal coisa aconteceu e o que que isso significa pro personagem, assim, ou como que o personagem vai lidar com aquilo. E coisas japonesas às vezes é mais uma coisa mais macro, assim, é tipo, os personagens são meio que partes assim de uma coisa grande que está acontecendo, e não é exatamente sobre o que eles estão sentindo ali dentro, mas mais sobre tipo essa coisa vai acontecer independente dos personagens e como que eles vão vivendo sobre isso, assim. Não sei se isso tem a ver com o que você estava falando, mas, tipo, eu lembro que quando eu vi ele falando isso, eu achei que faz bem sentido mesmo. Sim. Eu acho A que coisa que eu tem ia um pouco comentar. disso. Pode Oi? falar. Pode falar, pode falar. A coisa que eu ia comentar antes, eu tentei ver o documentário, não tive tempo de ver, eu só li, logo depois de ter visto o filme, eu fui ler um pouquinho sobre o filme, eu vi que muito dessa coisa pessoal do Miyazaki mesmo no filme, assim, que, tipo, muito paralelo do menino com ele próprio, assim, coisa que aconteceu na vida dele, e que o filme é meio, um pouco, de certa forma, meio autobiográfico, assim, de certa forma, pelo menos falando coisa da vida dele, coisa da carreira. É o último filme dele, né, que ele falou que ia aposentar, e esse seria o último filme. O filme meio que tratando um pouco disso. Então, tipo assim, eu tenho uma noção disso, mas assim, se vocês eu tô muito curioso, não consegui ver o documentário, então, assim, se vocês quiserem falar sobre o documentário, falar o que que isso significa, o que que é isso, o que que é aquilo, tipo, Podem apontar, vai ser por interessante favor, de eu estou acompanhar. bem curioso. Mas a B aí que viu o documentário inteiro, posso colocar alguns insights aí do que eu vi lá, do que eu comentei com ela, mas ela vai ter uma
uma visão melhor ali. Eu acho que o Que é que cada mais coisa. ele retrata lá são pessoas mesmo, assim, e ele lidando com, como a gente tinha falado aí, que ele já tem mais de 80, então as pessoas que trabalharam com ele, os amigos dele, as famílias, tudo são pessoas que é um período que ele tá vendo muita morte, de falecimento dos amigos próximos, de colegas de trabalho antigo. E aí a gente tem, acho que os que mais se destacam ali seria realmente a Garça, porque ele é um cara que ainda tá com ele ali constantemente. Sim. Ele é o... É o cara que ele fala que enfeitiçou ele, que fica fazendo ele voltar pros filmes. Então, a ideia da Garça faz sentido, que o Beck ainda comentou, né, que ele não tá ajudando ele, porque, na verdade, se for pensar no Miyazaki e na Garça, é o Miyazaki que é o mentor, né? Só que é a Garça que dá uma forçada para as coisas andar, e ele fica falando que o rapaz, que eu esqueci o nome, que, aliás, é bem mais novo que ele, enfeitiçou ele, porque ele sempre fala, ele não gosta de fazer filme, mas quando vê tá sempre fazendo, porque ele tem que tirar o filme, assim, né, e quando vê ele tá fazendo de novo, ele bota, uma coisa que eu percebi, assim, é que ele bota a culpa em muita gente de coisa que ele queria fazer, sabe, que a pessoa assim, não gosto de fazer isso, e quando vê ele tá escrevendo um monte de ideia, assim, muito animado. É esse documentário que tem aquela cena dele, tipo assim, do ferrado na mesa, sofrendo, assim? Sim, ele é todo, sim. ele é todo Sim. sofredor, Fica, assim. tipo, Tem o... Como é que ele aguento fala mais mesmo? trabalhar. Ele fala alguma coisa que... Tem uma das frases, eu vou até achar aqui, que a B mandou uma coletânea das frases dele, que eu falei que parece muito ela, assim, que é quase o mesmo sentimento. Aí tem uma das frases simboliza bem isso. Eu vou procurar aqui, eu já falo sobre isso. Preciso de um tempinho. Se quiser seguir. E aí, o documentário por si só já é um filme de drama, que tem essa temática, tem, eu sei, toda a história do filme crescendo e indo, né? E aí, o grande ponto, assim, do documentário é o personagem do tio trisavô dele, porque é o Paxan, é o cara que trabalhou com ele por 50 anos. É bastante tempo. E era, tipo, amigo e ao mesmo tempo um certo rival ali, que é o que cada um queria mostrar suas ideias e quem que ia fazer o negócio melhor. Aí eu descobri que teve outros filmes, assim, que eles usaram eles mesmos como símbolo. Tem o filme do Guaxinim, que eu não cheguei a assistir, que tem os dois como guaxinins. E quem criou foi o Paxan, e o Guaxinim, que seria a representação do Miyazaki, ele morre no filme. Porque o Paxan também ficava... Os dois ficavam se cutucando. É uma relação muito estranha. Porque aí fica o tempo todo ele reclamando que o que o Paxan ia falar. Paxan ia reclamar de não sei o quê. Paxan ia não sei o quê. Porque o Paxan, no caso, já faleceu, né? E você vê assim que ao mesmo tempo que ele tá criticando, é uma relação muito animesca, sabe? De, tipo, é uma pessoa que eu tô cutucando, tô ele admirava muito ele, né? Ao mesmo tempo que é o meu rival e eu tenho que ficar cutucando, ele não para de falar do cara porque ele sabia que o cara trabalhava bem também, apesar dele ficar reclamando e tal, e era amigo de muitas décadas já, né? 50 anos. E aí você vê que ele tinha uma ideia de como queria representar ele no filme, mas ele tinha que criar uma estrutura de filme para chegar nesse ponto, né? Então, sim, isso também acaba interferindo no filme. O modo como ele faz essas junções, o fato de eu querer já aquele final, como é que eu vou construir de forma que fique coeso assim para as outras pessoas, né? Aliás, durante o documentário é a parte que ele tem mais dificuldade de criar. Que ele refaz várias e várias vezes, que é como seria a interação dos dois se encontrando. Do tio, avô e do menino, né? Como que seria o encontro dos dois. Só para fechar duas frases aqui sobre o lance do cara que fica enfeitiçando ele fazer filmes, né? O primeiro é que ele fala assim, que fazer filmes só traz sofrimento para ele. Que ele não acredita que ele quer fazer mais um, né?
E a outra frase aqui que fala da motivação, ele falou assim, então o que motiva você? Ele fala assim, que é chato não fazer nada. Então, ao mesmo tempo que, tipo assim, ele fica falando que ele não quer fazer, ele ainda quer fazer algumas coisas, entendeu? Ele quer a extravasar. E agora eu vou falar para vocês que eu acho que é a melhor frase, que ele falando assim, ele mostra uma caixa, né? E ele fala que nessa caixa está todos os sonhos e as esperanças dele. Aí ele meio que fala assim, e ela está vazia. Basicamente é isso. Meu Deus. E segundo o Fael, parece as frases que eu falo aqui em casa. Sim, exatamente. Eu vou É levar muito esse parecido. Vou levar pra terapia, mas enfim. É muito parecido. Tem outra muito boa também, só pra fechar aqui. O futuro é claro. Tudo irá acabar. E ponto. Deus. E é isso. Essa cipá eu já falei quase com as mesmas palavras. Exatamente. Vocês não sabem, mas sou bastante pessimista. Pessoa super feliz com o mundo, né? Sim, sim. Mas aí tem outros personagens, né, que tá representado a senhorinha que entra com eles naquele mundo, que inicialmente eu achei que era um limbo. Agora eu acho que tem um peso a mais pra concordar ainda com isso, que seja uma espécie de limbo ali. Apesar que as pessoas entram e saem, faz sentido, né? O limbo você não tá decidido ainda. Enfim. Tem, ao longo do documentário, uma pessoa que trabalhava com eles falece, que trabalhava literalmente lá dentro, né, do escritório, falece também, é abordado ali como personagem. Então, tipo, eles não estão jogados, mas os símbolos deles, eu acho que é complicado de lidar com quando a simbologia é muito individual, sabe? Ele não... E é bem claro, ele fala, essa pessoa é tal pessoa, e é isso, assim. Como eu lidaria com ele conversando hoje, por exemplo, no caso do Trisão. Então, não é que ele tentou fazer o negócio pensando em público, em quem vai assistir. Ele realmente fez um filme pra ele lidar com o próprio sentimento dele, assim, e deu pro mundo. Uma curiosidade aleatória sobre o negócio que a Becky contou pra mim, na verdade, que eu acho que tá mais no início, é que o filme quem fez a animação foi o cara que fez Evangelho, né? Sim. Evangelho. Então, na teoria, esse filme ele tem a animação ele é um pouco distinta do que dos outros filmes do Estúdio Ghibli. Não sei se eu pelo menos não percebi assim, mas aparentemente tem um pouco de uma mescla assim dos dois, entendeu? Eu achei a animação maravilhosa, mas eu achei mais que era a minha TV do que necessariamente a qualidade de animação. Eu falei, não, agora eu estou vendo numa TV decente com um stream ao invés de baixar o filme pra assistir. Daí eu falei, não, então é por isso que a animação tá bonita. Tá bonito. Eles deram uma leve modernizada ali, né, também. Sim. Tem bastante uso de cena em 3D, tipo, espaço em 3D, objetos tridimensionais aplicados no espaço 3D, eu achei isso interessante. Nem reparei. E eu acho talvez que seja um pouco a desse pedra cara. no final. Oi? Talvez a pedra. Eu achei interessante porque ele parece que é um cara muito tradicional, assim, né? Eu fiquei muito surpreso exatamente por isso. E um dos pontos que o pessoal queria ver a interação, o pessoal que trabalha com eles, assim, é ver a interação dele com o Honda-san, que é o cara aqui da animação do Evangelho. E às vezes ele olha assim, tá desse jeito, né? E ele, sabe quando ele só, não, vai sair logo, senão, só ele aceita. ele só levanta e sai, né? Ele só levanta e sai. Tá, né? É interessante. Aí a frase que ele usou, assim, que eu vi algumas vezes, tá muito evangelho. Tá muito evangelho. Tá muito evangelho isso. Mas não é esse o ponto de botar o cara do Evangelho pra fazer? Aparentemente, pelo que a gente viu no documentário, botaram o cara pra dar um fogo nele, entendeu? Fala assim que a dinâmica dos dois ia ajudar um pouco, assim, ia dar tinha que ter uma treta durante o filme. Mas eu aprendi que tirar um cochilinho tá de boas, assim, que o Miyazaki
Ele. Ah, não, tô muito sonolento. Vou tirar uns 20 minutos ali. Sai, vai dormir e volta. Tirar o cochilinho. Tirar o cochilinho. Vou usar isso como desculpa na minha vida inteira agora. É. Não. Como eu Verdade. queria Minha conseguir Jaque tirar o cochilinho. cochilava e fez todas essas coisas maravilhosas. Como eu queria conseguir tirar o cochilinho, eu não consigo. Esse... Não consegue, não consegue. Esse dia eu tava falando pra B, né, que muito doido deve ser assim, a pessoa entregou, tipo assim, muitas coisas, assim, pra arte, digamos, né? É uma pessoa conhecida, assim, tipo assim, vai ficar muitos Foi destilado ali no... Exatamente, isso aí é uma coisa muito doida de se pensar, Queria, Admirável. né? queria trazer mais um pedacinho do vídeo do Beck aí. Vamos lá, vamos lá. Mano, calma aí. Peraí. Quando tá abrindo, Ah, é só comentar sobre o negócio que o Beck falou, talvez a gente volte depois. Eu também senti isso, que ele falou que o nome do filme é O Menino e a Garça, mas a Garça em si não tem tanta participação quanto o nome do filme sugere. Mas daí também, em japonês o filme é diferente, né? É outra coisa. Não é, tipo, How Do You Live, um negócio assim. sabe uma coisa que eles fazem piada sobre o título do filme? Que é o. Eu acho que se não for o único, é um dos pouquíssimos filmes que não tem o no meio, o no japonês, tá ligado? Que aquele. É um kanji assim. Não é bem um kanji que fala, né? É o que faz um símbolozinho. Que faz a. Tipo, Boku no Hero, sabe? O herói. Meu herói. Assim. É o no. Só usa pra fazer. O meu alguma Desenhar coisa, o né? o meu alguma coisa. Uhum. Aí eles estavam discutindo se cabia botar um no ali pra seguir. Bota no final aí, só pra... Mas ficou sem mesmo, porque era só uma piadinha. Talvez o fato deles serem os que estão mais direcionando o filme hoje, a agência em si, né, o estúdio, faça os dois ficarem juntos, já que são uma representação bem... Não sei, aí já tô inserindo coisa. Vou colocar aqui o Beck de novo. Valendo! Quanto a isso, o personagem do Marrito, eu não sei, não gostei dele. Eu achei um personagem bem arrogante, pra ser sincero. Ele não... as pessoas tentam ajudar ele, mas ele parece que não quer essa ajuda. Mais pra frente tem que ele não quer, tenta evitar esse tipo de criar laços entre as pessoas. E esse é um elemento que eu gostei, porque ele perdeu a mãe, mas nesse ponto do filme ele não é um personagem que está passando por um processo de luto. Ele já teve, pelo menos na minha interpretação, ele já teve todo o processo de luto, de entender que a mãe dele morreu, o incidente todo. E desse processo ficou uma pessoa que não quer mais criar mais laços de amizades ou entre familiares, e não quer criar mais laços mais profundos. Então, essa foi uma coisa que eu gostei, assim, tipo, ele evita criar conexões, tanto com a nova mãe dele, quanto com as velhas lá. E é isso, assim, do personagem dele. No final do filme eu já tava gostando mais dele, mas ainda mesmo assim não vai entrar pra lista dos melhores personagens do final do ano. E é isso. Eu vejo também, tipo, uma coisa que eu gostei bastante no filme é como o Miyazaki cria o mundo. Todos os elementos lá, assim, tipo, eu fico curioso para saber, tipo, como funciona aquele mundo, assim. Uma parte que eu gostei bastante foi dos Waruara e dos Pelicanos, que os Pelicanos vêm para atacar os Waruara que estão subindo e tal, e virou uma coisa assim bem
de natureza, uma coisa bem orgânica ali. Aquelas. Aquela situação ocorreria mesmo se o protagonista não tivesse ali, ou não fizesse nenhuma ação. Tipo, porque o mundo é daquele jeito e aquelas são as regras desse mundo. Então, eu gostei bastante disso, assim. Eu queria ter visto mais sobre o reino dos periquitos também, porque eles são uma forma de representação da gula, assim. Eles estão sempre querendo comer tudo que não for periquito, eles estão querendo cozinhar. Então, essa parte, assim, eu achei legal. Agora a questão do tio O periquitos e maritaca são tensos mesmo. Come até cabo de energia. Pô. Eu fiquei bastante confuso com a existência deles. Por que você diz isso? Porque eu sinto que não... Convenhamos que é um filme cheio de coisas que não tem explicação, mas eles são uma coisa que não tem uma explicação. Maior ainda, né? E eles estão lá em uma quantidade muito grande, né? Beleza, existe uma figura de antagonismo, mas e aí? Sim, Sabe? a sensação que eu tive é que ele levou os periquitos para dentro do mundo lá onde ele estava criando, dentro do mundinho dele, e eu acho que simplesmente perdeu, tipo, a interferência dele, acabou zoando o mundo, sabe? Acho que é porque, se eu não me engano, acho que ele fala que ele levou os periquitos para lá, eu acho. Uma coisa assim, não lembro agora certinho. Tem um negócio desse, assim, que alguém trouxe e aí eles começaram a se reproduzir aos montes. Uma parada, você não lembra agora certinho. Se eu tô confundindo com alguma outra coisa. Mas é bem. Tem toda uma história ali que não é contada, né? Do rei e tal, do rei periquito lá, não sei o quê. Eu achei que os periquitos e especialmente o rei, essa coisa meio que aparece meio do nada no filme, assim. Tipo, tá rolando uma outra coisa, daqui a pouco tem uns periquitos, daqui a pouco, tipo assim, é um reino de periquitos, tem um monte, assim, do nada, e de repente aparece o rei. E aí eu achei que ia ser, tipo, uma cena do rei só pra ser engraçado. E não, de repente o rei é um personagem super importante, assim, de repente, assim. E, tipo, não. Me deu a sensação de um mundo de jogo, tá ligado? Quando assim, não, agora eu entrei nesse cano aqui e vou sair no mundo de chocolate do Mario, assim. Aí vai ter os inimigos daquele mundo e depois eu saio. Sim. É bem. É meio que essa sensação. Que é tipo, beleza, a gente teve pelicano, teve periquito, o próximo é o chefão final. Mas não, o chefão final é misturado junto com os periquitos não, também. Eu tenho a impressão que o Viagem de Chihiro tinha umas coisas assim também, quando eu assisti, tinha umas coisas que apareceu, eu achava meio do nada, assim, tipo, filme, sei lá, no começo não tinha nada sobre aquilo, e de repente tem um negócio que é super importante e apareceu agora, assim. Então, Apesar não disso sei, eu acho acontecer um com pouco... frequência, eu não fico tão. Não me dá tanta sensação de Ex Machina, por exemplo. Me dá a sensação de que aquilo vivia lá e a pessoa que entrou no mundo que já existia. Que é o contrário de quando a solução vem ao mundo dela, né? Sei. Eu acho que é um pouco o jeito, essa coisa do Miyazaki de fazer o filme, de contar a história, é uma coisa meio fluxo de consciência, assim, a impressão que eu tenho é que ele vai fazendo e vai vindo umas ideias, aí ele, tipo, não, vamos fazer, e, tipo, mas não tem a ver com o que tinha antes. Não, mas aí, tipo, não, mas vai ter um rei também. Que rei? Da onde? Não, vai ter. E é isso, assim, vai indo, assim, vai seguindo. É um Tipo, rock não que isso progressivo. necessariamente seja uma coisa ruim, é só o jeito que ele faz, assim. É um filme progressivo, igual, sei lá, que fala rock progressivo, nada vai ser desperdiçado. Você inventou um riff aí, você vai colocar na música.
Aí é Vai um indo. filme progressivo. Não, essa cena aí é bonita, bota aí em algum lugar. Se vira aí. É. Pior que tem bastante disso nos filmes dele de modo geral. Esse é um ponto que não é só desse filme, né? É geral. Igual você falou mesmo. Assim como o universo que o Beck comentou, né? A relação dele com natureza e mundos fantásticos sempre tá ali também, né? Coisa onírica. Luiz Sim. Mateus. Ele sempre traz essa... Isso realmente é bem legal, é uma coisa que eu acho bem interessante, essa construção de mundo, de o menino chega lá e começa a ver como o que as coisas funcionam ali naquele mundo, e tem diferentes pessoas e elementos, e eles se interagem, e ele vai vendo como funciona, assim, isso eu acho bem interessante. Mas, agora eu fiquei com uma dúvida. Nos outros filmes é melhor detalhado o mundo que a pessoa tá ou não? É sempre algo que tá ali e... O mundo real dos personagens geralmente é bem normal, assim, né? Geralmente ele vai pra outro universo. Sei lá, o Viagem de sim. Chihiro mesmo, ela tá num caminho de carro lá, só que ela atravessa um túnel. Mas é que eu não lembro se o mundo é explicado, o que tá ocorrendo ali, ou se, tipo assim, Não. é só o plano de fundo e tá correndo a história enquanto tá acontecendo coisas no mundo, sabe? Os filmes que eu lembro que tem um universo fantasioso em algum ponto, geralmente ele é retirado de algum lugar. É, o que eu quero dizer assim, ele tá o personagem sai do mundo comum e vai pra outro universo mesmo. Agora os filmes que Tá acontecem... dizendo que esse filme é um isekai, então. Sim. É. Aí você me quebra. É porque eu Certo lembro, por modo, exemplo, é. assim, de Princesa Mononoke, não tem mundo fantasioso, né? Muito. Tem personagens, talvez. Ah, não, mas O tem os mundo- seres da o mundo já floresta, é. né? O mundo Já é um mundo fantasioso. fantasioso, né? É. O setting já é pré-estabelecido. É, Conheço. pode ser. Fantasioso. Justo. Mas nunca falha. Todo filme que eu vejo assim dele, esses universos são muito maximalistas, adoro. Natureba, o meu lado druida curte. E podemos falar do ponto mais esquisito do filme? Que é Achei que você ia continuar com a ideia do Beck lá do que ele não gosta do personagem principal. Ah, do que ele não gosta do personagem principal. É que tem um pouco. Eu só queria puxar esse negócio, porque é a única parte do filme assim, que me deixou totalmente. O que tá acontecendo? Assim, que... Não importa se o menino deu uma pedrada na própria cabeça dele. Mas, tipo assim, o pai casou com a irmã gêmea da antiga esposa dele? A gente também achou isso muito bizarro. Esse é um ponto Eu assim não que. julgo porque eu não sei qual era o aspecto cultural do Japão em 1930 e poucos. Então, um dos pontos que eu falei pra Bia, assim, será que é alguma coisa a ver com, tipo, manter herança na onde já tava, porque ele era uma pessoa com muitos e muitos recursos, né? O pai dele tinha uma fábrica de vidro de avião militar. Sim. É só pra saber, é isso, né? Eu entendi, Acho sim. que sim. Eu entendi Se ele isso tinha também. uma fábrica ou se ele era, tipo, sei lá, um cara muito importante, assim, na fábrica, assim. Rico ele Acho era. que ele né? tinha uma Essas- fábrica. Acho que ele tinha uma fábrica. Você Não foi sei ver? se é isso, mas a impressão que deu, assim, é que, tipo, é meio que a esposa dele morreu e ele substituiu por uma outra que era idêntica, assim, sabe? E isso foi muito bizarro. É que não Não sei se é mostrou essa esses que é a 2 ideia. anos, né? Que ele podia ter ido lá algumas vezes e criado um clima. Mesmo assim, ia ser esquisitíssimo. Sim, porque pelo que eu entendi, é a irmã gêmea dela. Pelo que eu entendi, assim. Eu não captei que era irmã gêmea. Eu achei Mas que as era duas são muito parecida. parecidas. É Isso isso com que certeza, fala. eles falam. Sim. Inclusive Certo, o menino certo. é parecido. Aparentemente todo mundo é igual. Eles ficam falando que o menino é igual. Sim. Mesma base. Tipo Turma da Mônica, que todo mundo tem a mesma cabeça.
falando nisso, vai sair o filme do Chico Bento, não vai? Ou já saiu? Já saiu, acho. Já saiu o filme do Chico Bento. Olha aí. Mas outro eu ponto queria- que vocês... Ah, pode falar. Pode falar? Não, eu queria entender, eu estou com a palavra trepanação na cabeça, eu adoro essa palavra, ela é extremamente tétrica, mas é um ponto muito importante que o Beck coloca. Eu não captei exatamente porque o menino bate com uma pedra com força na própria cabeça. Tipo, ele podia ter causado outros tipos de machucado se a ideia dele era ficar em casa. Eu vou puxar o ponto que o Beck falou e mais alguém falou, eu não me lembro agora, mas o período da morte da mãe até o evento do filme. Eu não achei que ele passou por luto. Ficou meio vazio, porque Eu também não achei. Pelo menos ele não fez o processo de luta, né? Isso, exato. Assim, passou o tempo assim, mas eu não acho que ele teve um pensamento em cima disso. Acho que esse é o momento que ele tá tendo. Acho que agora que ele tá refletindo e caindo na ficha do que tá acontecendo, porque agora que teve efeito, né? São várias coisas. Mas eu tive a sensação que agora que ele viu que a vida dele teve mudanças em relação à morte da mãe, além da morte por si só, sabe? Isso foi a minha impressão também. Aí eu vou fazer esse link com o negócio da pedra, né? Porque ele se bate na cabeça. Que dá uma representação, assim, de que tem algo complicado nos pensamentos dele. Sei lá, tentando filosofar e viajar aqui. Nesse ponto faz sentido. É engraçado que ele comenta no final que é que é o símbolo da impureza dele, né? Fala sobre. Talvez, sei lá, ele pode estar comentando que os pensamentos que ele tinha, alguma coisa assim. Eu acho que é mais que ele quis dizer que, tipo, ele se bateu e mentiu pra ele ficar em casa, assim, tipo, então ele fez uma mentira, né? Então isso diz que ele é impuro também, assim. Foi mais nesse sentido. Eu acho que Mas sei lá, acho que ele válidos. bateu a pedra na cabeça com força só porque ele é rock and roll mesmo, assim, sabe? Tipo, como que eu vou me machucar? Não sei, dá uma pedra aqui, pá. Eu acho que Esse aí todos é- são válidos e todas as justificativas assim funcionam, porque o objetivo é mostrar que ele não é mais um menino inocente ali, né? De qualquer forma. Nível hardcore de matar a aula. Foi, pô, quase as últimas consequências ali. Trágico. Bom, a gente falou sobre alguns personagens, falou sobre a Garça, sobre o tio-avô, sobre as senhoras, sobre a mãe. Mais algum personagem que vocês querem destacar, que vocês acharam legal? O Beck, eu sei que ele vai comentar do tio também. Ah, do tio-avô, né? E eu tenho um ganchinho pra esse finalzinho aí da. Cadê? Quer que eu coloque o Beck então? E depois a gente É só pra chegar nesse. Trisavô dele, eu completamente fiquei boiando. Eu não entendo. Falar só que eu também achei bem interessante. Ah, peraí. Eu não consegui chegar a alguma conclusão que me agrade, assim. Tipo, ele criou aquele mundo, certo? E o mundo o mundo só existe enquanto ele conseguir manter aquela torre de pedrinhas que ele construiu. Mas qual é a lógica, tipo, por que aquele mundo existiu? Por que ele criou aquele mundo? Tipo, ele estava tentando fugir de alguma realidade, de algum trauma. Eu não entendi exatamente, assim, não vi isso, assim. Parecia mais que o filme precisava ter, essa história precisava ter um ponto de chegada, e essa parte seria esse ponto. Então, eu não... Provavelmente vocês vão chegar com alguma outra interpretação mais lógica e profunda do que a minha, mas assim, eu realmente não consegui captar uma
ver alguma lógica por trás desse personagem, os objetivos dele. Porque não conta também, tipo, se ele tava no fim da vida dele, o porquê ele não tava mais conseguindo manter aquela torre, que, convenhamos, tipo assim, ele é um péssimo engenheiro para montar aquela torre, não faz sentido nenhum, mas não tem, tipo, e tipo, por que precisa ser uma Rito? Ah, porque tem que ser um descendente do sangue dele, mas em nenhum momento isso fica claro, assim, o porquê, tipo, se começou com ele, como ele sabe que tem que ser um descendente do sangue, porque não poderia ser outra pessoa. Então, sei lá, talvez se ele tivesse colocado como o precisava ser uma Rito, porque ele também tinha passado por um trauma, então ele criou aquele mundo para se fugir disso. Então, essas coisas assim. Mas durante o filme não. Eu ia assistir ele mais algumas vezes pra tentar entender essa parte assim, mas eu não consegui captar alguma mensagem clara ou mais profunda nesse ponto. Bom, acho que durante o filme é isso. O personagem da nova mãe dele, pra mim, em termos de história, pra mim é muito estranho, porque pelo que eu entendi, ela é a irmã da mãe dele, então o pai dele ficou viúvo, foi lá e casou com a irmã. Não. Bem, mas assim, pré-história, eu acho que assim, essa situação é um pouco irrelevante. Mas. Isso, acho que essa é toda a minha opinião sobre o filme do Menino e a Garça. E. Eu cortei antes Do recomendo, do né? recomendo, né? Mas aí ele traz também a situação de ser irmã. Eu fiquei pensando agora, enquanto ele tá falando sobre isso aí, se não era só pra a mulher já ter um vínculo mais positivo do que seria uma nova madrasta pra gente, tipo... Só pra gente não ficar com a impressão assim, a outra, assim, não, mas é a moça que vai cuidar do marido que é filho da irmã que ela gostava, sei lá. Eu acho que no máximo é só porque é todo mundo da mesma linhagem, pra manter ali no... Ah, tá. É. Pra ela escopo poder entrar na familiar. torre também e ele ir atrás, né? Porque honestamente ela não tem nenhuma diferença que falaria que, tipo, se ela fosse uma pessoa totalmente diferente, que por um acaso é muito parecida com a mãe dela, Entendi. não ia É. afetar em nada, sabe? Entendi. Porque a sensação de que ambos as famílias já eram famílias que tinham bastante condições, né? Sim. Uhum. Porque, tipo, ela já vivia numa mansão bem grande lá, que não necessariamente era dele antes, assim. Eu não tive a sensação de que fazia parte da família dele, assim, pelo que eu entendi. O tio-avô já é por parte da mãe, né? Aham. Então, a família já tinha muito dinheiro, assim. Então, é aquele negócio, né? Realmente um casamento ali para aumentar a herança ali, no caso, né? Aumentar o poder e tal. Entendi. Aí voltando no que ele tava falando do tio, avô e toda a questão da torre e tudo mais. Aí eu vou puxar o que o Fael falou, assim, um filme que. O que falar do filme que não funciona por si só, mas que precisa de um doc pra fazer sentido. Porque aí quando você sabe quem que é esse personagem e o que eles construíram juntos, né? Que é tipo todo o trabalho deles como animador junto, o Pak-san, que é o tio trisavô. E o estúdio Ghibli e tudo mais, assim, aí faz mais sentido, né? Que é o que eles estavam tentando passar com o filme e com o falecimento de um. Meio que tá lidando com a passagem pro outro e agora ele tem que encaixar as peças que é dele só também. E aí fica um pouco mais palpável, assim, o que pode significar. Mas sem isso, você teria que adivinhar
magicamente, assim. Talvez o mundo que a gente está falando lá com as diversas portas pode ser o próprio estúdio, seus filmes, né? Cada porta ali é um filme, alguma coisa do tipo, algo nesse sentido. A gente pode ficar tentando interpretar assim para uma coisa mais geral das pessoas. De uma forma mais humana, mas a gente sabe agora que é uma forma deles e específico, então perde um pouco o sentido de tentar trazer como metáfora, sabe? Sabe o que é muito doido também? É você parar pra pensar que deve ser pelo menos a sensação de que eu tenho é que talvez os dois sentiam uma responsabilidade muito grande de ter criado esse estúdio e de hoje ter várias pessoas que trabalham e estão dependentes, digamos, da visão criativa que ambos tinham, sabe? São os periquitos. Pode ser que seja os periquitos, pode ser que seja os periquitos. Não sabemos, mas, tipo, para pensar que toda uma cadeia de famílias e coisas dependem do seu poder criativo, sabe? De fazer filmes assim, e esses filmes gerarem renda a ponto de se manter o estúdio e esse tipo de coisa, e as pessoas, né? Então, deve ser um negócio assim que, dependendo da pessoa, se a pessoa tem esse nível de consciência, pode ser algo que pese muito na vida dela, né? Faz sentido nesse ponto. Aí, o que me fez pensar nisso é que tem uma parte do filme que o cara, né, o tio, avô, ele fala justamente isso, né, que tem aquela cena dele dando um toquinho assim quase jogando um Jenga ali, dando um toquinho para manter, ele fala assim, o mundo vai viver mais um dia, sabe? Então, às vezes essa constante sensação de todo dia ter que fazer alguma coisa e, tipo, sei lá, não tem que tomar cuidado, porque senão vai explodir no dia seguinte. Às vezes é mais ou menos essa sensação, assim. E eu acho que eu ia ficar meio desesperado se... Eu acho até no sentido de que tipo, até no filme tem um pouco disso, né, de ser o mundo deles e tal, né, que nem você falou, tem todo um ecossistema aí comercial mesmo. Uhum. Assim, de modo geral, tá acontecendo outras coisas no mundo. No filme mesmo tá acontecendo guerra, tá acontecendo outras situações além daquilo que eles estão construindo. Mas você vê o que você construiu ali, dependendo de você, realmente saber que você não tem certeza se a pessoa que vai vir depois... Ele fala de linhagem como uma coisa sanguínea ali, mas até as personagens não são, né? As pessoas reais. Pessoas que têm a mesma linha de raciocínio com você, pra quem que você vai conseguir passar. Tem que ser você, tipo, um negócio assim. Que... Um exemplo, o Miyazaki, o filho dele, um dos filhos dele também é diretor, né? E ele já fez alguns comentários falando que o filme de Jun é ruim, tipo, os negócios assim. Então... Top pai. Mas lidar com isso, né? Você saber que a obra da sua vida inteira ganhou uma relevância muito grande e você não tem certeza. Ou você é a pessoa que está recebendo o legado também, no caso dele, né? Que ele conversa com o trisavô para receber, no caso, né? Não é que ele tá... A gente tá falando da visão do trisavô passando, mas tem a pessoa que tá recebendo também. Como é que você vai encaixar a sua visão numa visão que já existe, sabe? É complicado também. E que ele não quer também, né? Seguir sozinho, né? Deixa claro que ele não quer seguir sozinho. Acaba tudo, pelo amor de Deus. O legal é a diferença dos dois, que o tio lá, ele... Essa coisa que tem que manter o mundo tem que continuar e tem que existir, e ele tá lá se esforçando, tá, tipo, não tá aguentando mais, mas ele tá se mantendo. E aí ele quer colocar o Mahito para ser o sucessor, e tem que ser, tipo, da linha, né, de sangue dele, então como se fosse, que a B falou, tem que ser outro dele, assim, né, tem que ser ele para continuar do jeito que é, assim.
E o Marrito, por sua vez, ele, tipo, fala, não, tipo, eu não quero, eu não posso também, eu tenho malícia também, não vai dar certo. Tipo, não, assim, tipo, não. Tem que, tipo, vai acabar, assim, não vai passar pra mim. E aí, no fim, tipo, o mundo realmente acaba e, tipo, assim, você pensar nessa ponto de vista também do... Ah, porque, tipo, os periquitos tudo dependia, né, do mundo existir e tal, então tem esse peso de, tipo, eles dependem do tio ali, do avô, né? Mas no fim das contas, os periquitos saíram, né? Foram pro Foram mundo embora? real e viraram periquito normal e, tipo, eles meio que viraram outra coisa, mas eles continuaram vivos, assim, né? Tipo, eles sobreviveram, não era, tipo, aquilo. Talvez não era Não, tudo aquilo que ele achava que ia ser, assim, né? Se o sim, mundo deixasse de existir, todo mundo ia se ferrar por causa disso. Não foi Então, uma tipo, analisando por extinção, esse né? lado, eu acho interessante. sim. É interessante que quando eles vão mostrar isso no documentário, é o rapaz que ia fazer uma etapa específica do filme, da animação. E aí ficam mostrando esse rapaz indo embora, porque terminou o serviço dele, assim. E aí ele vai sair. É literalmente o que vocês estão falando, né? O Eu periquitinho torci. saiu. É, o Periquitinho foi embora. Interessante isso aí. Eu ia Aí, comentar alguma coisa, esqueci. é isso que eu ia puxar. Querem puxar mais algum ponto? Algum ponto interessante que vocês lembram sobre o filme? Ah, só uma coisa aleatória, assim, mas, tipo, que eu tô tentando pensar em coisas que me chamaram a atenção do filme, assim. Acho que não é só nesse filme, tem isso em outros filmes do Estúdio Ghibli também, mas uma coisa que me chamou a atenção tem muito uma coisa de botar tipo, personagens fazendo coisas, se é que isso faz algum sentido. Mas, tipo, personagens fazendo realmente coisas, assim, tipo, é, tenta pegar um exemplo. Peraí, tem uma hora que era mesmo que eu tô pensando. Ah, Tá falando. tá. Tipo, uma hora que o Marrito, por exemplo, ele vai e faz a arco e flecha. E aí tem, tipo, todo o processo dele ir pegar lá o Ah, bambu e cortar, e arrumar, e colocar, tipo, a peninha e não sei o quê. E, tipo, ele vai mostrando todo esse processo, assim, sabe? Tipo, não é, tipo, ele pega os materiais e aí, Aparecendo tipo, tudo. tira de frame e faz e volta com o negócio pronto. Vai mostrando todo o processo. E aí, tipo, a moça lá, quando ele já tá no mundo mágico lá, ela pilotando lá o barco, e aí ela vai, ela puxa a corda aqui, puxa ali, vira a vela um pouquinho, tipo, tenho certeza que quem fez aquela cena, tipo, foi ver, tipo, cena de barco e realmente ver como funciona para fazer a animação direitinho, dos mecanismos e tudo mais para replicar. E, tipo, acho que tem várias. Acho que isso tem nos filmes do Estúdio Ghibli. Eu lembro de prestar atenção nisso. Essa atenção de mostrar as pessoas fazendo e, tipo, fazendo, assim, as etapas das coisas, assim. Isso é, tipo, meio que. Não sei se vai fazer sentido, mas meio que um mindfulness ali, que, tipo, tá mostrando as etapas e a pessoa fazendo. Eu acho interessante, eu acho bem legal. E que é meio que dar valor para uma coisa que normalmente a gente não dá muito valor, assim, que são esses processos meio que tediosos, assim, mas eles dão tipo, muito valor, assim, eles mostram cada etapa. Eu acho isso legal. eu acho que o Também, ritmo dos filmes dele trazem aquela sensação que eu queria na expectativa, sabe? De contemplação, de estar ali, igual você falou, mindfulness e tal. E, e é uma coisa que a gente dos anos 90, 80, por aí, né? A gente tinha antes os filminhos, os desenhos, tipo, sei lá, Rebabar e Pequeno Urso, coisas, são tudo um ritmo bem mais lento e mostram com mais detalhes essas atividades. E as coisas foram se perdendo. E ele bate aí, né? Que manteve até os filmes recentes. né? Tipo, e os personagens meio, também não sei se isso faz muito sentido, mas pra mim meio que chamou minha atenção. Os personagens
saberem fazer as coisas, assim, tipo, falar, tá, eu vou fazer um arco e flecha. Aí ele vai, ele pega as partes, ele sabe fazer os processos. É, tipo, a moça do barco, ela sabe pilotar o barco, tipo, os personagens estão, tipo, capazes, assim, eles sabem fazer as coisas, eles vão e fazem. Não sei. Eu acho muito, me chama a atenção. Acho bem interessante. O que eu ia comentar também? Ah, escapou. Ah, tá. Tipo, sei lá, umas atenção a detalhes, assim, também, tipo, tem uma hora que chega lá a menina que tem o controle sobre o fogo lá, que depois revela que é a mãe dele, né? Apesar que desde a hora que ela aparece, eu já falei, é a mãe dele, né? Mas ela puxa ele pra dentro do fogo e eles teletransportam, assim, pra dentro de uma lareira. Aí, tipo, tá lá a lareira, daí faz aquele fogo gigante, os dois saem de dentro. Aí a panela ferve e começa a derramar assim, aí ela vai lá e, tipo, levanta a tampa e mexe assim, tampa de novo. E, tipo, até a Ariane tava assistindo comigo, ela até deu uma risadinha, assim, que, tipo, é uma atenção a detalhes, assim, tipo, você pensa assim, é uma cena, uma coisa fantástica, tipo, vai acender um fogo, eles vão sair de dentro do fogo. E eu acho que muita animação, muitos filmes meio que param aí. Tipo, pensa nessa ideia fantástica que é interessante. Mas aí parece que eles vão um pouquinho além, tipo assim, mas tiver uma panela no fogo, se acender esse fogo vai esquentar e vai derramar, né? E aí eles vão e animam isso, assim. Eu acho isso bem legal. Eu vou dar outro exemplo disso aí, que é o que ele mostra no documentário eles fazendo. Porque tem um cara que tá fazendo uma animação da cena das. Um monte de garça que vem correndo. Aham. Aí a cena, o enquadramento que é Os passado. pelicanos. O enquadramento que é passado, assim, é que a cena vai estar totalmente coberta dos animais correndo, né? Não vai ter. Não tem fundo, assim, é só eles correndo loucamente. Aí o outro cara fala assim, fulano quer mexer na animação do cara lá e ele tá meio assim, né, de falar e tal. Vai lá dar uma olhada. Aí ele levanta e vai dar uma olhada na cena. Aí eles correndo é uma coisa bem... aqui tá os bichos e a cena tá todos eles correndo assim, né? Um monte de aves correndo assim. Aí ele olha assim, não, mas parece que tá bom e tal, não. Qual que é o problema da cena? Aí o cara fala assim, eles estão desesperados. Uma ave desesperada, ela curva pra trás. Aí ele só fala assim, não, seu argumento é bom, me convenceu. É isso que tem que fazer. Eu, tipo assim, os caras pensar assim, o negócio você olha, assim, tá os bichos correndo, sabe? Mas é esse nível de detalhe que você comentou, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais charmosa, assim, desses filmes, assim, prestar atenção na atenção que eles têm aos detalhes, assim. É bem legal. Cuidadoso, né? Cuidadoso. Sim. E não deixar passar assim, só porque tá bom também deixa passar, né? Não, alguém deu um argumento bom, não tem mais conversa, troca aí. Aí entra naquele negócio do processo aí que tava falando. Não é fazer por fazer só para entregar o resultado final, né? Você fazer pensando no que você está fazendo e refletindo sobre aquilo que você está fazendo, né? A cena tá boa, mas tipo, vou pensar aqui sobre ela para ver tem alguma coisa que pode melhorar nessa cena? Tem. E aí tipo, tô, né, valorizando todo esse processo aí de pensar sobre o que você está fazendo ali. Tem outro momento que isso acontece também, que é mostrado, que é na escolha, que aí o filme a gente falou da animação e tudo mais, mas tem trilha sonora, né, tudo mais. Aí ele querendo... Ele tem muito cuidado com o personagem do avô. Eu vou chamar de avô, que vai ficar mais fácil. Porque toda vez que eu vou falar trisavô, quase falo trisal, me perco um pouco da de raciocínio. É terrível. Só que aí ele... O ator que tá fazendo a dublagem, né? Que na verdade fazendo a interpretação do avô, ele tem uma visão muito específica do que ele quer que saia. O tipo de som solene que ele quer. E aí ele faz o cara fazer assim várias vezes também, até chegar no ponto que pra ele seria o ideal, né? Porque tem isso, não é só a parte... Ele é um animador
profissão, assim, mas como diretor ele tem muito mais pontos pra ficar avaliando. Isso é complicado. Muita atenção, muita dedicação. Isso aí. Beck, quer puxar o recomendo ou não recomendo do Beck pra gente ver? Puxinhos. Aí depois a gente já chega pro nosso. É isso. E partindo agora para no final, para minhas opiniões, assim, no geral, eu gostei do filme. Ele, a partir de toda vez que eu revi ele, eu consegui entender mais alguma coisa, captar mais alguma mensagem. Então, ele parece um filme que cresce conforme a gente reassiste ele. Então, no geral, eu gostei, eu recomendo. Então, é isso, é um filme que eu recomendo. E é isso. Não tenho mais nada, acho que eu não tenho mais nada anotado. É isso mesmo, gente. Valeu. Uma boa noite pra vocês e até o próximo filme. Uma boa noite pra você também, Beck. Bem, seguindo aí para considerações finais e recomenda ou não recomenda, Faero, pode começar, por favor? Então, tem um podcast que eu escuto sobre videogame que chama Jogabilidade. Vai fazer sentido o que eu tô falando. Recomendo, inclusive, o podcast. Vou chegar no filme já. Eles têm, é até uma piada deles, mas acabou virando uma coisa que eles sempre fazem. Eles têm um método para dar nota para jogos eles chamam de nota naval, que é uma forma desnecessariamente complicada de dar nota para jogos, mas faz até sentido assim para você meio que falar sobre aquele jogo assim, explicar diferentes aspectos do jogo. A ideia é que é uma nota em dois eixos, então tem um eixo X e um eixo Y, por isso que é nota naval, é como se fosse um jogo de batalha naval. E um eixo é de 1 a 10, desculpa, é de A a J, representando o quão bom o jogo é. Então, tipo, o A seria a melhor nota e o J é o pior. O outro eixo é de 10 a 1, vai para manter a mesma lógica, do quão interessante o jogo é. Então você tem, tipo, jogos que são muito bons e muito interessantes, mas aí você tem jogo que é ruim e é muito interessante, você tem jogo que é muito bom, mas é pouco interessante, e por aí vai. E esse filme, eu diria, usando assim esse método da nota naval, eu diria que ele é um filme muito interessante. Tem muita coisa assim para prestar atenção, para pensar, para analisar, para discutir. Agora, em termos do eixo dele ser bom ou ruim, eu acho que a nota dele é tipo meio que uns 6 ou 7, talvez, assim, um pouco acima da média só, porque, tipo, meio que, de fato, assim, a história não faz muito sentido em si, assim, ela é essa coisa meio, tipo, onírica, né, meio, né, que vocês comentaram, meio, não sei, meio fluxo de consciência, sei lá, que uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, e aí as coisas não necessariamente fazem muito sentido, mas muitas coisas aconteceram, mas não que elas se amarram ou fazem sentido. Então, tipo, acho que você assistir esse filme sem entender o contexto por trás, eu acho que a maioria das pessoas vai assistir o filme sem saber o contexto por trás, você meio que fica meio perdido, assim. E aí, ou você vai só achar bonitinho, assim, achar legal, achar conf, assim, ou você vai ficar frustrado mesmo, porque você não entendeu, assim. E então, isso acho que pra mim tira um pouquinho a nota do eixo da bondade, assim, mas o eixo da interessância eu acho um filme super interessante, assim, super legal. Então, assim, no fim das contas, é um filme que eu acho que eu recomendo, mas tem que, tipo, recomendar pra pessoa, ó, só aceita as coisas, não tenta
fazer sentido. Só aceita que é mais fácil, assim, vai só curtindo, assim, que é melhor, que é melhor. Ou então você dá o contexto todo, assim. Mas é isso, assim. Mas é tipo, a animação é muito legal, tipo, todas essas coisas que a gente falou de atenção aos detalhes, de trilha sonora, de tipo, esforço ali dos animadores, das pessoas para fazer tudo muito assim acima da média, assim, é muito bom, assim, é muito legal. Feito. Matheus, por favor, suas considerações finais e se recomenda ou não recomenda? Bom, vamos começar com filmes do Estúdio Ghibli, independente de qualidade, recomendações e capacidade de acompanhamento da história. Ah, Pra mim, eles entram numa área de tipo recomendo, independente disso, porque eu considero que são um filme, é um nível de cuidado na produção, um nível de cuidado no trabalho com o filme, no cuidado da construção de personagem. É, tudo que a gente estava falando aqui, tudo que vocês trouxeram sobre a apresentação, inclusive via documentário, agora eu fiquei mais interessado em assistir o documentário. Preciso só dividir ele em tipo, 4 partes para assistir com calma. Mas tudo isso pra mim coloca ele numa posição aquela vibe, tipo, 100 filmes para se ver antes de morrer. Que é um é um âmbito de filme que é muito bom, mesmo quando você não necessariamente gosta deles. Vou colocar nesses termos. Eu sinto que eu não me conectei tanto com o filme quanto eu esperava que eu fosse me conectar. O que pra mim tira um pouquinho uma. Tipo, é um markdown no filme, assim. Ah, Talvez exatamente porque é um filme muito pessoal, mas não é um filme muito pessoal pra mim, e daí isso acaba afetando a leitura que é feita do acompanhamento da história. Porque daí, se, tipo, se você não encaixa no negócio, você acaba jogando mais pra um lado analítico, e daí no lado analítico entra toda essa questão de, tipo, beleza, esse filme, qual é o processo de história desse filme? Por que o processo de história desse filme não está engajando dentro do meu raciocínio aqui, como eu achei que ele fosse engajar? Então, altos rolês, é basicamente uma vibe ah, análise dentro da análise, então não entraria muito nesse trecho. Dito isso, é um filme muito bom. É um filme que definitivamente entra numa lista de recomendados. Não sei se é um filme que eu assistiria. Assim, eu acho que a próxima vez que eu assistir esse filme, eu vou ter que realmente me preparar para assistir o filme. Então, ele não é um filme que pra mim toca. Ele é mais um filme que talvez eu precise analisar numa segunda assistida, ao invés de simplesmente sentar e aproveitar a viagem. É meio que o inverso de vários outros filmes que eu gosto de sentar e na primeira assistida só acompanhar assim. E daí na segunda, não, agora vamos sentar e analisar. Esse é um filme que pra mim sentar e assistir não fez tanto efeito quanto aparentemente sentar munido de informações sobre todo o processo teria feito ele ser um filme muito mais interessante do que ele no valor, no face value, a primeira impressão ele passa. Especialmente considerando o histórico do estúdio que produziu esse filme, entendeu? Que é um estúdio que exatamente o face value de vários filmes dele, do Estúdio Ghibli, é muito bom e a análise é muito profunda. Esse é um que basicamente não tem muito valor inicial, mas o valor da profundidade talvez seja maior do que o de outros. Então é isso, é tipo um recomendo, mas dá uma lida sobre a história de tudo. Antes de ver o filme. Exato. Faça a Bem, lição de casa. faça a lição de casa. Bem, a minha visão aí já é uma visão, vamos colocar, entre aspas, aí, contaminada. É porque
depois de ver um terço, como a B disse, do documentário, a minha visão já está contaminada e é o que nem eu já comentei, é o filme que eu passei a gostar mais depois de ter assistido o documentário, né? Um terço do documentário. E então eu vou deixar como recomendo e recomendo também o documentário. Assisto aí de duplinha. Às vezes assistiu o filme, depois assistiu o documentário e depois de um tempo, a hora que estiver tranquilo, assistiu o filme de novo, né? Não sei. Tem que pensar sobre. E é isso, fica aí a recomendação. E aí, Pê, por favor, suas considerações finais, se recomenda ou não recomenda, e depois você já emenda qual que vai ser o primeiro filme escolhido por um dos integrantes do ano de 2025. Minhas considerações. Primeiro eu recomendo. Eu queria muito chegar aqui e falar assim, recomendo com vigor, porque o filme, ó. Sim, e funcionaria perfeito, assim, só falar assim, recomendo, muito bom, siga aí. Mas eu acho que ele não tem nada que me faça tirar pontos o suficiente pra não recomendar, mas cada recomendação que eu faria seguiria com alguns pontos, uma coisinha extra. Por exemplo, o que vai ser o meu final? Recomendo. Por quê? Porque eu sigo aquela linha que se eu gostei do filme, é para as pessoas que têm um gosto parecido, então elas vão gostar também. Porque quando eu assisti o filme sem ter visto nada, eu gostei do filme, ele cumpriu a expectativa que eu tinha da parte contemplativa, do ritmo, da ambientação. Eu não tava esperando nada da história porque, sei lá, mas então funcionou pra mim. Eu gosto do onírico, assim, por si só, né? Então pra mim funciona bem. Então, recomendação pararia aí. Mas aí vem assim, mas é o primeiro filme que eu quero ver do estúdio. Não acho que ia ser um bom exemplo. Você quer recomendar esse filme? Eu quero recomendar pra outras pessoas que têm um gosto um pouquinho diferente. Recomendo como uma venda casada com o documentário. Aí começa a ter umas coisinhas muito específicas. Porque até pra mim, que eu gostei do filme por si só, quando eu assisti ele uma vez só, quando eu assisti o documentário, ele saiu da caixinha do filme onírico e ele virou um filme de desabafo do diretor, assim. Então, a minha visão do filme, do que eu tinha gostado antes, se perdeu, desmoronou completamente do porquê que eu tinha gostado. E agora pode ser até que eu goste mais, mas não é como se fosse uma soma do que eu tinha visto, mas uma quebra do que eu tinha visto e a construção de uma coisa nova, assim. Agora, as coisas oníricas que eu tinha visto, agora tem um significado, e o significado não é o mesmo que eu tava no feeling, porque não é pra mim, assim, é um negócio dele. E é legal, funciona, mas eu não sei se eu consegui expressar o que eu quis dizer, assim, de que agora assistir esse filme pode ter vários significados pra quem assiste, como assiste, quando assiste e tudo mais. Então, eu só recomendo. Mas se for pra pegar um filme do estúdio a primeira vez, eu acho que não seria o caminho. Aí, falando das próximas indicações, eu tô dividida entre 2 filmes. E aí eu não vou falar pra vocês, mas eu gostaria de pedir um critério de desempate. Qualquer critério. Vocês não teriam? Qualquer coisa. Nota de avaliação, tempo de tela, nível, carga dramática. Não? Oi. Quê? Redefina isso. Qualquer coisa, só pra eu fazer um desempate aqui. Mais fácil de achar pra assistir? Os 2 têm no mesmo lugar. É bem. Senioridade do filme. De quando foi lançado? Boa. Boa ideia. Mas aí a gente vai escolher o filme mais antigo ou mais novo? É. Eu não sei, eu sou suspeito porque esse ano o meu foco quero filmes dos anos 90 pra trás só na minha lista, então... Nossa, eu vou ter que olhar no mês, porque não é que os Safadinhos lançaram no mesmo ano? Aí, Meu olha Deus. aí. Aí sim a pessoa tava assim, ó...
Fala Laser. decidido. Aí você vira e Opa, fala assim, laser. não, tempo de filme, então. O que Ah, não. tiver melhor... Eles têm uma diferença assim de mês que dá pra bater. É, o mais novo ou o mais velho? Eu já dei minha opinião, alguém opine mais coisa. Vai lá, Fera. Mais novo ou mais velho? Ah, se você foi o único que não falou nada até agora. Não, só- eu não só- posso. Eu sou... Ele sabe as escolhas. Você sabe Sei qual é as- o Ele Eu filme? sei as sabe a data de escolhas. lançamento? Não, mas. Não sei, mas eu sei as escolhas, entendeu? Eu não sei. Ninguém sabe, ó. a Um é escolha 2022 final. Exatamente. e um É só jogar uma 2023. moeda pra cima. É verdade, Tá né? Boa. aberto pra qualquer coisa, tá? Eu vou jogar uma moeda. Vai lá. Qual deles Ó. tem uma personagem ruiva? Nenhum, eu acho. Qual deles tem a Scarlett Johansson? Eu devia trazer Her, porque eu sempre falo que vou trazer e nunca trago. Eu teria Scarlett É. Johansson no filme. Pior que os dois principais é um loiro e um moreno nos Não dois. sei se isso, não sei se vai aparecer na stream, não sei se vocês estão vendo, mas tá aí. Caraca, Flipa coin. Flipa Eu- coin, certo. Você já Pera flipou? que tecnológico. Se sair cara é o mais antigo e coroa é o mais novo. Pode ser? Mas coroa é Pode ser. velho. Esse coroa é o mais velho e cara é o mais novo. Cara, heads é cara? É, né? Heads é cara. Ok, então essa pessoinha aqui é É o jovem. mais novo. Tá. É o mais novo. Não, mas não. É o mais Então novo. é o de 2023, é o. Por Close. que tinha um cálice de fogo do outro lado ali? Mas prossiga. É a moeda do Harry Potter. É, então. Qual é o filme? Close de 2023. Uh! Vocês têm curiosidade de Close. saber quem perdeu? Eu tenho. Calma aí, esse Close 2023 é um drama de Sim. adolescentes franceses? Sim. Ótimo. Ok. É, Só pra saber. eu penso Não, assim, só pra saber porque tem tipo uns 3 ou 4 filmes chamados Close, daí. né, de 2 de março de 2023, tem na MUBI. Aparentemente tem na Netflix aqui, mas eu não confio não. Da última vez que eu olhei, todos estavam na MUBI. Os dois é bem dramático, então eu fiquei na dúvida até de tentar deixar todo mundo feliz, porque eu só trago filme que triste. Ou no mínimo um agridoce. Você quer falar qual é ou você quer guardar para o Não, futuro? posso falar. Porque eu vou trazer Her da próxima. O outro era After Sun. Ah, tava na minha lista da última vez que eu tinha que decidir entre dois, decidi pelo outro também. Aparentemente é um padrão para After Sun. É. Ele é Tem sempre na um Netflix, deixado de Close. lado. Ah, tem Netflix também? Aham. Aí E simples não aí. confunda com outro Close, que aparentemente é um filme de ação com pessoas atirando. Tem um Closed, Peraí, como- eu acho que é com a Natalie Portman também. Esse é com a Noomi Rapace, de 2019. Qual close que é? Qual que é pra assistir? É o Close francês, que é um drama emocionante sobre adolescentes. Ah, tá bom. Acho que eu achei. Sobre Léo e Remy. Se não tiver Léo e Remy no filme que você estiver filme? vendo, você procura outro Close. Nossa, Remy é o nome que a gente deu pro Camundonguinho que apareceu aqui em casa um dia. Olha aí. Eu adoro que a definição dos gêneros do filme é belgas. Então, qual gênero? Belga. Belga. É como se fosse chocolate, né? Chocolate Bel. Pastor Bel. Mas o filme é em francês? Não faço O áudio, ideia. o áudio original Em é belga. francês? Em belga? Bem Então o Faera já simples. podia ir treinando aí o francês dele. After Pois é. Sun a gente não assistiu? Nunca Não. assisti. Então acho que eu assisti por conta mesmo. Ok. O After Sun? É. Não, a Não, gente não. não viu. Isso aí. Esses dois, aliás, e. Nossa, tem outros na MUBI lá. Os filmes do catálogo da MUBI, em geral, estão na minha lista há bastante tempo, mas eu tô pagando o streaming à toa, aparentemente. Então agora. Fazer valer esse cadastro. Eu não vou assistir na Netflix. Enfim, né? Prioridades. Finalizamos aqui? Analisamos. Então é isso, pessoal. Creio que sim.
Até. Sucesso. Até Tchau, mais. pessoal. Até daqui a 15.